Fala, galerinha! Ei, gente, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a hidro e a natação? Natação e hidro? E aí, o que que vocês acham dessa junção das duas coisas, né? Será que para dar aula de hidroginástica você tem que saber nadar? Você tem que ser necessariamente um professor de natação? E aí, o que que você acha, amiga? Pois é, né? A gente vê muito hoje isso no mercado. Professor de natação é o professor da aula de hidro, até tem essa questão, né, de às vezes precisar, muitos professores de hidro contam isso, são professores de natação e acabam caindo de paraquedas na hidroginástica por causa disso. E aí, um professor de natação, ele precisa ser um professor de hidroginástica? Os dois necessariamente precisam andar juntos? Sem dúvida, tem questões muito parecidas e a gente vai falar aqui um pouquinho de como é legal interligar essas duas atividades, né? Mas a natação, eu não preciso ser um professor de natação para dar aula de hidroginástica, mas eu preciso entender de elementos, né? Eu preciso compreender de alguns elementos também que um professor de natação às vezes já domina, né? Com certeza já domina por ser professor de natação. Alguns elementos dali vão ser muito importantes para uma aula de hidroginástica também. Porque, na realidade, a gente precisa entender os mecanismos daquele ambiente aquático, né? Então, obviamente, quando se trabalha com a natação, a gente aprofunda nesses elementos. E na hidroginástica não deve ser diferente. O professor de hidroginástica ele tem que entender os princípios básicos que envolvem ali a água e como que ele vai poder utilizar isso na sua aula e a favor também ali do seu aluno. Muitos alunos chegam para a aula de hidroginástica, né, com medo de entrar na piscina, com dificuldades. E se a gente tem o domínio, se a gente conhece do ambiente aquático, isso vai fazer total diferença. Então, uma coisa que a gente defende muito aqui, né, é que os professores de hidroginástica conheçam as propriedades físicas da água, conheçam os mecanismos e o que vai interferir ali dentro da água, que é completamente diferente de fora da água. Então, mesmo não sendo professor de natação, precisa se Se saber conhecer desse minimamente. ambiente, super, e precisa também alguns elementos, por exemplo, a gente conhece como elementos básicos da natação, né? A descontração facial, adaptação ao meio aquático, deslize, flutuação, são elementos muito importantes também para a aula de hidroginástica. Chega um aluno, né, um adulto, às vezes um idoso que nunca teve contato, eu já tive alunos que nunca entraram numa piscina antes, foram indicados a fazer hidroginástica. E aí esse aluno chega lá, ele não tem adaptação com o meio aquático, nunca entrou numa piscina. Então você precisa fazer esse trabalho de adaptação para esse aluno saber caminhar ali dentro, né? Se apoiar. Então, até para ele caminhar dentro da piscina, ele precisa de uma adaptação. Então, isso é algo muito específico também da natação. A descontração facial. Durante a atividade física, né, a hidroginástica ali dentro da piscina, vai espirrar água no rosto. No início, esse aluno vai, né, provavelmente enxugar e se assustar, mas com o tempo, a ideia é que ele tenha essa descontração. A água vai espirrar e para ele está tranquilo. Ele pegou ele acostumou com esse ambiente e tem já essa descontração facial. E a mesma coisa na flutuação, mesmo usando equipamentos. Eu vou fazer a exercícios em suspensão, eu preciso adquirir essa, esse elemento, né? Essa capacidade da flutuação, mesmo usando. E o deslize é a mesma coisa, se eu faço, por exemplo, deslocamento em, em suspensão. Então, assim, é muito interessante, a gente vê que as atividades elas podem caminhar juntas, a gente pode usar uma a favor da outra, né? Então, se o professor é de natação, com certeza a facilidade dele para vir para a hidroginástica é maior. E se um professor de hidro, que também conhece muito, apesar de ter ali algumas questões técnicas, né, dos nados, ele também pode tentar transitar para esse outro e acrescentar essa outra modalidade, né, essa outra atividade dentro do profissional dele.
O que é Sim. muito interessante, que eu já vivenciei, de alunos que tinham muito, mas tinham muito medo, tinham um trauma muito grande, nunca tinha entrado na água, porque já tinha se afogado enquanto bebê, que foi para fazer uma aula de hidro, demorou muito a se adaptar, mas ao descobrir que dava conta ali da aula de hidroginástica, veio uma vontade muito grande e depois disso realizou um sonho que era aprender a nadar, que era algo que nunca imaginou fazer, né? Depois de estar aí na terceira idade e tudo. Então, assim, acaba que através da hidroginástica a gente pode também trazer o aluno para ele poder descobrir um novo esporte e ter um aprendizado novo, né? Também, que seria a E natação. elas podem se complementar, sim, que é muito interessante, né? A partir do momento que você está trabalhando no local, no espaço com as duas modalidades, você pode utilizar elementos de um ou outro. E essa questão da pessoa que sempre quis nadar e nunca teve coragem, está ali na aula de hidro, você pode introduzir alguns materiais de natação aos poucos, né? Desde os materiais mais simples, como a prancha, onde você pode colocar o aluno para começar manuseando a prancha, né, com os dois pés no chão, com mais segurança. A partir do momento que ele consegue se deslocar, né, com o espaguete, com outros materiais, você também já pode colocar ele para deslocar com a prancha, pouco a pouco, mesmo que sejam com duas pranchas, depois você tira uma, coloca a outra. Isso dá para fazer na aula de hidroginástica, até você também colocar um material um pouco mais elaborado, que seria, no caso, o pé de pato. Você pode colocar a nadadeira em uma perna só, para o aluno acostumar com a carga que ela gera, né? com o desenvolvimento daquele material durante o exercício, até, enfim, conseguir colocar nos dois pés para que ele possa deslocar com o pé de pato. Se esse aluno na hidroginástica ele já faz isso tudo e ele vai para uma aula de natação, ele também vai chegar com um grau de adaptação muito maior do que aquela pessoa que, né, sempre teve medo, mas nunca fez nada. Então, é um caminho muito legal de se fazer junto, de construir junto, porque muitas vezes também a pessoa ela nunca pensou em nadar, né? Algumas pessoas têm esse trauma e têm um sonho, que é sim uma superação, e é muito legal isso. Mas outras não. Outras vão ali por indicação médica e, vou fazer hidroginástica. E, de repente, falam, mas, gente, eu estou nadando aqui. E aí fala, não, agora eu quero aprender a nadar também. E aí está tudo ligado, né? É bem bacana. Então, Outra sim, possibilidade também que a gente pode trabalhar, caso você dê as duas modalidades, é levar elementos da hidroginástica para as aulas de natação, como uma forma de variar as aulas de natação também, né? Enriquece muito a aula, você dá um dinamismo ali durante, né, a sua aula, e é bem legal, porque também quebra um certo preconceito que muitos praticantes de natação têm com relação à hidroginástica. Então, a partir do momento que você fala assim, gente, essa semana a gente vai ter um desafio de hidro aqui na nossa aula de natação. Galera, um desafio de hidro, não sei o quê. E aí você coloca séries de força, com halter, ou não, ou séries de pliometria mesmo, sem nenhum material. E aí a galera começou mas como assim? É isso na hidroginástica? E aí a gente consegue trazer e unir, né, esses dois públicos. então, assim, a grande verdade é que a natação e a hidro não estão somente no mesmo ambiente, né? Elas podem muito bem se complementar. Elas não são a mesma modalidade, estão até, né? A natação é um esporte, a hidroginástica faz parte do fitness, mas a gente pode utilizar elementos, aparelhos, né, de um na outra e se complementarem, né, dentro dos treinos e de todas as atividades. Então, assim, é muito legal, vamos pensar mais amplo, né, de forma ampla, assim, para a gente poder visualizar aí todas as possibilidades que a gente tem para enriquecer tanto as nossas aulas de natação quanto as nossas aulas de hidroginástica. Fica a dica, então. Beijo para todo É mundo. isso aí. Até mais.